Olá galerinha, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Aldair Coelho e nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre logaritmo. O que seria logaritmo, quem criou, para que serve e cai muito no vestibular, professor, cai muito no Enem? Nos últimos anos vem caindo bastante. No ano passado nós tivemos algumas questões que envolveram logaritmo, questões não tão difíceis, porém exigiu de vocês, exigiu dos alunos, que estavam fazendo o Enem no ano passado, o conhecimento de algumas propriedades básicas da logaritmização. Então vamos lá entender um pouquinho do logaritmo, revisar um pouquinho desse conceito, para quem já estudou, para quem está vendo pela primeira vez, vamos entender, vamos compreender o que seria logaritmo. Vamos lá? Antes de falarmos da definição, de entrarmos na definição do logaritmo, pessoal, vamos falar um pouquinho de um matemático importante que pensou, que idealizou essa ideia do logaritmo. Quem foi ele? Foi John Napier, um matemático escocês que tinha como objetivo facilitar certos cálculos matemáticos. Quando ele pensou no logaritmo, quando ele formulou uma tábua de logaritmização, ele tinha como objetivo facilitar certos cálculos matemáticos. Por quê? Porque na época, lá no século XVII, ainda não tínhamos a calculadora, trabalhava-se com ábaco, porém não tinha ainda a calculadora que facilita as multiplicações e as divisões. Então, no que consistia essa ideia inicial de John Napier? Vamos acompanhar aqui essa tabelinha. Percebam nessa tabela que nós temos duas linhas. Nessa tabela nós temos duas linhas. Primeira linha nós temos a sequência de números naturais, estritamente não nulos, somente os positivos. E na segunda nós temos um conjunto de potências, Nós temos aí 2, 4, 8... Percebam que são potências de base 2. Se eu pegar 2 elevado a 1 vai dar 2, 2 elevado a 2 vai dar 4, 2 elevado a 3 vai dar 8, e assim sucessivamente. Agora observem que na multiplicação de 32 vezes 512, nós estamos trabalhando com a quinta coluna, o 32 está na quinta coluna, e o 512 está na nona coluna. Observem que se adicionarmos 9 mais 5, quinta coluna mais nona coluna, nós chegaremos na 14ª coluna, chegaremos no expoente 14. E o resultado vai dar 16.394. E a conclusão é que 32 vezes 512 vai dar 16.394. Aí vocês podem testar qualquer outro valor, vocês vão perceber que esse esboço da tabela inicial de John Napier realmente facilita essa multiplicação de valores. Um outro matemático importante na construção das definições, do conceito, das propriedades da logaritmização, foi Leonhard Euler. Então esses dois foram os principais nessa ideia inicial do logaritmo. E percebam vocês, eu acredito que vocês já perceberam em outras áreas de conhecimento, que o logaritmo é bastante aplicável na biologia, na química, na física. Surgem normalmente situações, além daquelas específicas lá da parte de engenharia elétrica, engenharia da computação, surgem situações que envolvem este conceito de logaritmo, que necessita destas propriedades específicas do logaritmo. Beleza? Vamos ao conceito, vamos à definição. Definição de logaritmo, pessoal. Nós temos aqui, vamos considerar um x, um número real x e um número real b. Esses números pertencem ao conjunto dos reais positivos, esse asterisco ele exclui o elemento zero, o elemento nulo, e aqui ele limita os reais positivos, com b obrigatoriamente diferente de 1. Esta é a condição de existência de um logaritmo. E a sua estrutura fica basicamente assim, log de x na base b, percebam o surgimento de nomenclaturas, log de x na base b vai ser igual a y quando b elevado a y for igual a x. Ou seja, já percebemos que o logaritmo nada mais é do que a inversa de uma exponenciação. Aí você vai dizer, professor, mas eu já sei trabalhar com equações exponenciais. Porém, pessoal, surgem equações exponenciais que não permitem a resolução por aqueles dispositivos que nós estudamos no assunto anterior. Não será possível construir a igualdade de potência de mesma base, nem trabalhar com artifício. E como eu vou resolver esse tipo de equação exponencial, professor? Usando a tábua de logaritmos, usando elementos, as ferramentas, as propriedades específicas da logaritmização. É importante compreendermos como o logaritmo é uma operação, assim como adição, multiplicação, subtração, divisão, potenciação, radiciação. É importante compreendermos as nomenclaturas, as funcionalidades dos seus elementos estruturais. Então nós temos aqui um B, que é chamado de base.
nós temos um x, esse x aqui ele representa o logaritmando, igual a y, resultado é logaritmo. Agora percebam que quando nós transformamos o logaritmo em equação exponencial, a base permanece a mesma. Ó. Olha o que acontece aqui. Nós pegamos a base, elevamos ao logaritmo e produzimos o logaritmando. Daí já dá para definirmos de forma bem restrita o que seria logaritmo. Logaritmo é o expoente de uma potência de base B que gera essa potência, que gera um número real qualquer. Perceba que não tem restrição para o x, não tem restrição para não tem restrição para o logaritmo. O x aqui ele tem que ser um real positivo. E o b tem que ser diferente de 1, já a gente entende porque a base não pode ser 1, porque a base tem que ser maior do que 0 e obrigatoriamente diferente de 1. Beleza? Vamos a alguns exemplos para a gente entender esta característica geral do logaritmo. Os exemplos, pessoal, nós temos aqui log de 8 na base 2, ó. O objetivo aqui é log de 8 na base 2, portanto focarmos na base, sabemos identificar a base. Log de 1, 27 avos na base 3 e log de 1 na base 13. O nosso objetivo é encontrar os logaritmos e o que nós aprendemos lá na primeira parte sobre logaritmo. Logaritmo é um expoente da base que gera o logaritmando. Ou seja, eu preciso identificar um expoente da base 2 que produzirá um 8 como solução. Quem vai ser, professor? 3. Ó, percebam que dá para fazermos de forma direta. Por que 3 é o log de 8 na base 2, professor? Porque 2 elevado a 3 é igual a 8. 2 elevado a 3 é igual a 8. Se eu não consigo fazer direto, ó, assim como nós fizemos lá na exponencial, nas equações exponenciais, a gente fatora 2, 4, 8 dividido por 2 vai dar 4, dividido por 2, 4 dividido por 2 vai dar 2, 2 dividido por ele mesmo vai dar 1, 2 elevado a 3. Ó, logaritmo é o expoente da base que gera o logaritmando. Portanto, log de 8 na base 2 vai ser 3. Percebam que neste caso aqui deu para fazer mentalmente de maneira bem tranquila. Segundo exemplo, log de 1,27 avos na base 3. Você vê, professor, como é que eu vou resolver? Dá para fazer mentalmente também, pessoal. É só pensarmos o seguinte, ó. 1,27 avos é o inverso de 27. Percebam? 27, ó. 27 é o inverso de 1,27 avos. E 27 na base 3, quando vocês fatoram 27, vocês vão perceber que 27 é 3 elevado a 3. E, professor, 3 elevado a 3 dá 27, mas aqui eu não tenho 27, eu tenho o inverso de 27. E como é que eu represento uma potência, como é que eu represento na forma de potência o inverso de um número? Na forma de potência é só trocarmos o sinal do expoente. Se 3 elevado a 3 positivo vai dar 27, 3 elevado a menos 3 vai dar 1 sobre 27. Portanto, o logaritmo vai ser menos 3. Ó, logaritmo pode ser negativo. Quem não pode ser negativo, de acordo com a definição, logaritmando, ele tem que ser sempre positivo, sempre maior do que zero. E base tem que ser sempre maior do que zero e diferente de 1. Essas são as obrigatoriedades da definição. As restrições para a construção do logaritmo. Então, 3 elevado a menos 3 vai dar 1,27 avos, pois 3 elevado a 3 dá 27. Quando eu troco o sinal do expoente, eu inverto a base, eu inverto a potência. E log de 1 na base 13, professor? Vou colocar aqui só a implicação, Por que menos 3? Porque 3 elevado a menos 3 vai dar 1,27 avos. Não se esqueçam que o logaritmo é o expoente da base que gera o logaritmando. E agora, professor, 3 elevado a quanto vai dar 1? Isso é fácil, tenho certeza que todo mundo já mentalizou, já visualizou quem será esse logaritmo. Esse logaritmo vai ser zero, pois nós aprendemos que toda potência de base diferente de zero, ou seja, base não nula, e expoente zero, será igual a 1. Então, nós temos aqui, 13 elevado a quanto vai dar 1? 13 elevado a zero. Por que o logaritmo é zero, professor? Porque 13 elevado a zero vai ser igual a 1.
Beleza? Então nós temos aqui 3 exemplos que trabalhou com a definição do logaritmo, a propriedade geral, a propriedade fundamental do logaritmo. Não se esqueçam que nós temos aqui um log de 8 na base 2, 8 logaritmando, 2 é base, 3 é logaritmo. Isso implica em uma equação exponencial, né? Uma exponencial, na verdade, de 2 elevado a 3 igual a 8. Base elevado a logaritmo será sempre igual a logaritmando. Essa é a definição geral do logaritmo, da logaritmização. 2 elevado a 3 igual a 8. 3 elevado a menos 3 vai ser igual a 1,27. 13 elevado a 0 vai ser igual a 1. Beleza? Isso aqui é a aplicação da definição da propriedade geral do logaritmo. Agora vamos estudar algumas consequências dessa definição. Vamos ver algumas consequências. Beleza? Vamos lá. Agora vamos observar algumas consequências da definição. O que é que diz a definição, professor? Que o log de A na base B vai ser igual a C, ou log de X na base B, já que eu usei X, né, lá na construção inicial. Log de X na base B vai ser igual a Y quando B elevado a Y for igual a X. Quem representa esses elementos x, b, y? X logaritmando, b base, y logaritmo. Ou seja, a conclusão, né, a definição, a consequência geral é b elevado a y vai ser igual a x. Base elevada a logaritmo igual a logaritmando. E esta definição geram essas consequências. Ó, nós temos o seguinte: sempre que o logaritmando for 1, nós percebemos isso no exemplo anterior, o logaritmo vai ser 0, independentemente da base, pois nós já sabemos que essa base vai ser sempre maior do que 0 e diferente de 1, como definição, né, como consequência geral. E nós sabemos que todo número diferente de 0 elevado a 0 vai ser igual a 1. Ou seja, sempre que o logaritmando for 1, o logaritmo vai ser 0. Ó, pois b elevado a 0 é igual a 1. Portanto, se tivermos isso aqui, ó, log de 1 na base 57, vocês já sabem que o resultado do logaritmo vai ser 0, pois 57 elevado a 0 vai ser igual a 1. Outra consequência, ó, sempre que o logaritmando for igual à base, logaritmo vai ser 1. Que coisa óbvia também. Por que vai ser 1, professor? Pois nós sabemos o seguinte: b elevado a 1 vai ser igual ao próprio b. É essa a propriedade geral. Ó, b base elevado a logaritmo será sempre igual ao logaritmando. Então, b elevado a 1 vai ser igual ao próprio b. A consequência nos diz o seguinte: sempre que a base for igual ao logaritmando, o logaritmo vai ser 1, o resultado vai ser 1. Ok? Então, se tivéssemos isso aqui, ó, log de 5 na base 5. Isso aqui vai dar quanto? 1, pois 5 elevado a 1 é igual a 5. Beleza? Outra importante aqui, ó, log de b elevado a n na base b vai ser igual a n. Por quê, professor? Isso aqui porque b elevado a n, ó, b elevado a n vai ser igual a b elevado a n. Portanto, sempre que tivermos... Depois a gente vai entender isso aqui de uma maneira mais prática ainda, usando uma propriedade específica. A gente vai chamar de regrinha do peteleco. Mas nós sabemos o seguinte: b elevado a n é igual a b elevado a n. Se tivéssemos isso, ó, se tivéssemos um log de 2 elevado a 5 na base 2. 2 elevado a 5 na base 2 vai ser igual a quem? Igual a 5. Por que igual a 5? Pois 2 elevado a 5 dá 32, né? 32 é 2 elevado a 5. Bem óbvio também, a gente pega até a segunda consequência para compreender essa terceira. E a quarta é ainda mais óbvia. Ó, log de A na base B vai ser igual a log de C na base B quando... Percebam que a base aqui é a mesma, ó. Bases iguais. Nós temos a igualdade de logs de mesma base. Isso será verdadeiro sempre que os logaritmandos também forem iguais. Então, isso aqui será verdade sempre que C for igual a A. Bases iguais, para gerar uma igualdade de logaritmo, necessita de logaritmandos iguais. Ok? Então, se nós tivermos isso aqui, ó, log de
3 na base 5, isso aqui vai ser igual a log de z na base 5. Aí pergunta, qual é o valor de z? Z tem que ser 3. Nós temos logaritmos de mesma base, né? E logaritmandos, como consequência, terão que serem iguais também. Ok? Então nós vimos aqui 4 consequências, falta uma. Vamos falar dessa quinta consequência, que é um pouquinho mais... não tão óbvia como essa, mas é super tranquila também. Vamos lá? Quinta consequência, pessoal, e como eu disse, não tão óbvia como as outras. Olha, nós temos aqui uma potência de base B e expoente logaritmo, né? Logarítmico. Então nós temos aqui B elevado a log de A na base B. A consequência nos diz o seguinte, ó, isso aqui vai ser igual a A, vai ser igual ao logaritmando. O que é que nós temos aqui de igual, né? Para observarmos no visual? A base da potência é igual à base do logaritmo, né? O logaritmo lá está no expoente, então nós temos logaritmando. Será que é verdade? Como é que eu posso demonstrar isso? É tranquilo, é só trabalharmos com o logaritmo, ó. Log de A na base B vai ser igual a quem? Vai ser igual a um y qualquer. O que é que diz a definição? A definição nos diz isso aqui, ó. A base elevado ao logaritmo vai ser igual ao logaritmando. Ou seja, B elevado a y vai ser igual a A. É isso? B elevado a y é igual a A. Então, propriedade, consequência demonstrada. Por que demonstrada? Porque log de A na base B, isso aqui é igual a y. Não foi isso que a gente fez? Log de A na base B é igual a y. E a gente concluiu que, pela definição de logaritmo, B elevado a y vai ser igual a A. Ou seja, B elevado a y vai ser igual a A. Consequência demonstrada. Então, se tivermos um exemplo com essas características, ó, um exemplo, quase não sai. Opa, aqui o apagador. Se nós tivermos 3 elevado a log de 42 na base 3. Aí você, eita professor, vou sofrer porque 42 não dá para escrever como potência de base 3, ou seja, não existe nenhum expoente natural, né, ou inteiro, não existe nenhum expoente inteiro para o 3, para a base do logaritmo que gera 42. Mas a gente não vai sofrer, pois é só lembrarmos da consequência. Significa dizer o seguinte, a base da potência igual à base do logaritmo que está no expoente, conclusão pela definição, que isso aqui vai dar 42. Beleza? Então finalizamos aqui as consequências. Vamos falar um pouquinho agora sobre o sistema de logaritmos, 2 sistemas específicos, 2 sistemas que surgem normalmente, né, nos nossos problemas de ensino médio, um principalmente, e depois a gente vai fazer alguns exemplos. Vamos lá? Sistemas de logaritmos, pessoal. O que seria sistema de logaritmo, professor? Ó, sistema de logaritmos é o conjunto de logaritmos de mesma base, o conjunto de um log de mesma base, ou seja, todos os logs de base 2, todos os logaritmos de base 2, eles formam, na verdade, um sistema de logaritmo. Todos de base 3 vai formar um conjunto, um sistema de logaritmo de base 3. Porém, existem 2 específicos. Quais são esses 2? Logaritmo decimal, logaritmo de base 10, esse vai ser super importante, pois ele surge bastante nos nossos probleminhas de ensino médio, nas questões de Enem, nas questões de vestibular. É o logaritmo decimal, ó. Percebam a característica geral do logaritmo decimal. O que acontece no logaritmo decimal? Eu não sou obrigado a representar a base 10. Então, se eu tenho um log de n na base 10, eu posso escrever simplesmente como log de n. Quando não surge a base, o que é que eu tenho que subentender? Base 10, logaritmo de base 10, logaritmo decimal. Quando a base não tiver escrita, então vai ser um logaritmo de base 10. E o outro log, não menos importante, é o logaritmo neperiano. Esse logaritmo, esse nome é dado em homenagem lá ao idealizador dos logaritmos. Foi John Napier, falei no início da nossa aula, John Napier, matemático escocês. Foi quem idealizou inicialmente nessa ideia de logaritmo, foi quem nos apresentou, quem construiu essa ideia de logaritmo. E em homenagem a ele foi dado esse nome, logaritmo neperiano. Ele trabalha com a base E.
Esse pessoal, é um parente do π, é um número irracional, é uma aproximação, é um valor irracional lá do grupo do π, né? Nós temos o π como um infinito, que tem como aproximação 3,14. Esse ele tem esse valor racional, esse valor irracional, perdão. Então nós temos o logaritmo neperiano, que é representado normalmente por Ln. Então sempre que surgir Ln de 5, qual é a base desse logaritmo? É a base neperiana, é a base E. Log de 5, quando eu tenho log de 5, logaritmo decimal, base 10. Ln de 5, logaritmo neperiano, base E. Beleza? Então são dois sistemas específicos, dois sistemas característicos. O decimal surge bastante na matemática básica do ensino fundamental e médio, né? Do ensino médio principalmente. E o neperiano ele surge lá no ensino superior. Quem for fazer um curso de exatas que trabalhe com logaritmo, vai surgir normalmente esse Ln, esse logaritmo neperiano. Beleza? Vamos a alguns exemplos para a gente finalizar a nossa aula, para não ficar muito longa. O objetivo usando a definição, calcular os seguintes logaritmos. Então nós temos letra A, log 243 na base 3, letra B, log de raiz cúbica de 25 na base 0,2, log de 0,1 na base 10, né? Ali era para ser 0,1, não teve a vírgula, então log de 0,1 na base 10, letra D, log de raiz de 6 na base 36. Vamos para a resolução. Aqui na letra A, ó, log de 243 na base 3, ou seja, eu preciso de um expoente desse 3 que gere 243. E professor, como é que eu vou fazer? Eu não consigo direto. Aí você fatora. Se não consegue direto, você vai lá, pega o 243 e fatora. E tosse, né, para ser um logaritmo inteiro, né? Então, 243, tem que dividir tudo por 3. Já sei que é por 3 porque eu tenho que gerar uma igualdade, né, de potência de mesma base. 243 dividido por 3 vai dar 81. 81 dividido por 3 vai dar 27. 27 dividido por 3 vai dar 9. 9 dividido por 3 vai dar 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. Nós temos aqui o 3 elevado a 5. Ó, só contarmos aqui. 2, 3, 4, 5. 3 elevado a 5. A gente já resolveu. E que coisa fácil, professor. É isso. Não se esqueçam que o logaritmo é o expoente da base que gera o logaritmando. Então você poderia escrever assim, professor, eu poderia escrever 3 elevado a x igual a 243, já transformar no exponencial, aí eu fatoro o 243, vou construir a igualdade de potência de mesma base, ó. 3 elevado a x igual a 3 elevado a 5, cancelo, x igual a 5. Pode, critério de vocês, mas vocês já perceberam a ideia geral, a definição, a propriedade, ó. É só identificarmos um valor que é elevado à base e gera o logaritmando. Isso quando der para fazer direto. Acredito que a letra B vai nos dar um pouquinho mais de trabalho. Vamos lá para a letra B? Na nossa letra B, nós temos log de raiz cúbica de 25 na base 0,2. Agora deu trabalho. Deu trabalho porque a base não é inteira, a base é decimal. E eu vou ter que construir, eu vou ter que pensar no número que, né? Como expoente do 0,2 vai ser igual a raiz cúbica de 25. Trabalho, professor. Cuidado, eu tenho certeza que alguns já pensaram, raiz cúbica de 25 é 5. Não, 5 é raiz quadrada. Raiz cúbica de 25 não é inteira, né? Então o que é que eu tenho que fazer? A dica é o seguinte: constrói a igualdade, né? Transforma isso aqui em equação exponencial. Então eu preciso de um valor x, de um valor y qualquer, mas aqui de y. E eu já sei o seguinte, ó, 0,2 elevado a y vai ser igual a raiz cúbica de 25. E agora vem a mágica. Professor, qual é a mágica? Eu vou ter que tentar construir aqui a igualdade de potência de mesma base. E a dica do professor sempre que o número tiver decimal, se possível, né, represente ele na sua forma fracionária e de preferência na sua forma irredutível. Como é que eu vou escrever, professor, 0,2 na forma de fração? É super tranquilo, pessoal. 0,2, um decimal exato, uma casa decimal. Então isso aqui equivale a 2 décimos. 2 décimos é redutível, dá para dividir tudo por 2, ó. Dá para simplificar numerador e denominador por 2, fica 1/5.
quinto. Olha que coisa bonita. Eu já sei que 0,2, escrito na forma de fração, vai ser 1/5 elevado a y. Então eu já vou ter que ter, eu já necessito, né? Eita, vou ter que ter. Eu já necessito construir, né? Construir aqui uma potência de base 5, né? Por que 5, professor? Porque 5 é o inverso de 1/5. Se eu quiser igualar, é só mudar o expoente de uma das duas. E dá para fazer isso? Claro que dá, pessoal. É só pensarmos o seguinte, ó, 25 nada mais é do que 5 vezes 5, ou seja, na forma de potência 5 elevado a 2. Ah, professor, mas ainda está difícil. Tá muito difícil, está difícil por quê? Porque nós temos aqui um radical, uma radiciação. Mas nós vimos que todo radical pode ser escrito na forma de potência. Potência de expoente fracionário, ou seja, 1/5. Eu vou transformar isso aqui, viu, pessoal? Eita, fiz barulho. Eu vou transformar, vocês estão ligados, ó. Essa aí não, esse 5. 5 é o inverso de 1/5. Quando eu inverto a base da potência, eu tenho que mudar o sinal do expoente. Então, eu tinha y positivo, vai ficar menos y. Igual a 5. E, professor, 5 não era raiz? 5. Eu vou transformar isso aqui em uma potência. Como é que eu transformo em potência? O expoente vai ser fracionário. Quem serão os elementos dessa fração, numerador e denominador? O denominador será sempre o índice do radical. Então, o índice é 3, denominador 3. O numerador será sempre o expoente do radicando. Ó, quem está aqui dentro é chamado de radicando. Expoente 2, fica 2. Já 5 elevado a 2/3. Que coisa linda, professor. Então, eu já sei que menos y é igual a 2/3. Menos y vai ser igual a 2/3. Acabou? Não, porque eu não quero o valor de menos y, eu quero o valor de y positivo. Como eu faço para tornar esse y positivo? Joguinho de sinal ou aplica lá aquele dispositivo prático, né? Multiplica tudo por menos 1. E menos y vezes menos 1, y positivo. 2/3 vezes menos 1, menos 2/3. Beleza? Então nós temos aqui o logaritmo desse log aqui de 25, a desculpa de 25 na base 0,2 vai ser menos 2/3. Ok? Beleza? Vamos para a letra C. Fácilzinho para o print, ficou bonito, é lindo, mas matemática é linda. Vamos fazer aqui logo letra C e letra D. Por quê? Porque é muito fácil. Letra C é brincadeira de criança. Aí, professor, tá maluco. Tá maluco porque eu não estou vendo a base. Mas quando não tem a base, é o logaritmo decimal. Não se esqueçam do logaritmo decimal. Nós temos aqui um log de 0,1 na base 10. Ou seja, eu preciso de um expoente, eu preciso aqui de um y, que como expoente de uma potência de base 10, gera o 0,1. Acredito que todo mundo já mentalizou, já visualizou. Ei, professor, já sei. 10 elevado a y vai ser igual a 0,1. O 0,1, gente, vou colocar aqui do lado porque é bonito, mas eu tenho certeza absoluta que todo mundo já lembrou aí, ó. O 0,1 é 1/10. E 1/10 é 10 elevado a menos 1, uma potência de base 10, que a gente estuda tanto no ensino fundamental, principalmente no 9º ano. Ou seja, 10 elevado a y vai ser igual a 10 elevado a menos 1. Conclusão, o nosso logaritmo, né? O que nós estamos buscando vai ser menos 1. Y é igual a menos 1. Por que y é igual a menos 1? Porque 10 elevado a menos 1 é 0,1. E esse 10 surgiu de onde, professor? Logaritmo decimal. Lembra lá do sistema de logaritmos que falamos anteriormente? Esse é um sistema decimal. O sistema decimal é um sistema tão usual que nos trouxe uma generalização. Eu não preciso escrever a base 10. Eu posso colocar aqui base 10, poderia surgir na questão. Uma questão do Enem do ano passado, se não me engano, que veio com base 10, mas pode não vir. Sempre que não vir, ficou feio aqui o quadro agora. Sempre que não vir, logaritmo decimal. Beleza? E na letra D que foi o último item lá desse primeiro exercício,
Nós temos log de raiz de 6 na base 36. Consigo fazer direto, professor? Quem conseguir fazer direto, parabéns, está fazendo mentalmente. Quem não conseguir, vai aqui no passo a passo, ó. 36 elevado a y tem que ser igual a raiz de 6. E que coisa linda. Já consigo fazer rapidinho assim? Tenho certeza que conseguem, ó. Base elevada a logaritmo tem que ser igual a logaritmando. Agora eu vou tentar construir aqui uma igualdade de potência na mesma base. Quando não der, professor, quando não der, não tem o que fazer, né? Se não der para construir igualdade de potência na mesma base, não vai dar para usar artifício, a questão vai ter que te apresentar um suporte. Ou ele vai trazer o valor aproximado desse log, ou vai trazer algo, né, que permita a utilização de uma propriedade, ou vai sugerir a utilização da calculadora. Então nós temos aqui 36 elevado a y igual a raiz de 6. Dá para fazer tudo aqui no mesmo base? Eu acho que está claro para vocês que dá base 6 já, né? 6 não é prima, mas dá. Ó, 36 nada mais é do que 6 vezes 6. 6 vezes 6 é 6 elevado a 2. Tudo isso igual a y. Professor, raiz. Raiz eu tenho certeza que vocês já tiram de letra. Ó. Toda raiz pode ser escrita, todo radical pode ser escrito na forma de potência com expoente fracionário. Quem vai ser o denominador? O denominador vai ser o índice, o numerador vai ser o expoente do radicando. Não estou vendo nenhum dos dois, professor, tá maluco. Essa raiz aqui é raiz quadrada, é um caso parecido com o logaritmo decimal. Eu não preciso escrever necessariamente o índice 2. Quando não aparece, eu já sei que aqui existe o número 2, uma raiz quadrada. Então o denominador vai ser 2. Professor, e o expoente do 6? Todo número inteiro, né, pode ser escrito na forma de potência com expoente 1. Então, se eu tenho 5, 5 nada mais é do que 5 elevado a 1. Que 6, 6 elevado a 1. Aqui nós temos uma potência de potência. Potência de potência é só multiplicarmos os expoentes. Portanto, teremos um 6 elevado a 2y igual a 6 elevado a 1 meio. Igualei, né? Ó, que coisa linda. Aí tem uns aqui que já vai fazer direto, vai ser bonito, y igual a 1/4. Quem não conseguir fazer direto, usa aqui propriedade fundamental da proporção, o passo 2 dividindo os orelhinho, orelhão. O critério é de vocês. A temática é linda por isso, tem vários caminhos. Então nós temos aqui 2y vezes 2, 4y, 1 vezes 1 vai dar 1. Portanto, o y, o logaritmo procurado, vai ser 1/4. Só dividir tudo por 4, y igual a 1/4. Beleza? Então, nós temos aqui letra C e letra D, aplicando aqui simplesmente a definição, a propriedade geral fundamental do logaritmo. Vamos ver aqui um segundo item, uma segunda questão para a gente finalizar. E sair da câmera. Vamos lá? Nessa segunda questão, nós temos o seguinte enunciado. Qual é o valor de cada uma das seguintes expressões? Então, nós temos uma expressão aí na letra A e uma outra na letra B. Vamos para a da letra A primeiro, né? Expressãozinha da letra A. Log de 5 na base 5 mais log de 1 na base 3 menos log de 10 na base 10. Ó, não surge ali a base escrita, então logaritmo decimal. Professor, como é que eu vou resolver isso? Ah, gente, aqui é molezinha, que é só lembrar das consequências da propriedade. Ó, base igual a logaritmando igual a base. Logaritmando igual a base vai ser sempre igual a 1. Porque 5 elevado a 1 vai dar 5. Já era. Mais log de 1 na base 3. E agora, professor, log de 1 na base 3, nós vimos o seguinte, ó, sempre que o logaritmando for 1, sempre que o logaritmando for 1, o logaritmo vai ser 0. Por que vai ser 0, professor? Porque 3 elevado a 0 é 1. Então, nós temos aqui 1, porque 5 elevado a 1 vai ser igual a 5. E aqui nós temos 0, porque 3 elevado a 0 vai ser igual a 1. Não se esqueçam que o logaritmo é sempre o expoente da base que gera o logaritmando, que produz o logaritmando. Ok? Consequência, né, dessas definições, ou continuando essas definições, nós já conseguimos concluir que o resultado do último logaritmo vai ser 1 também. 10 elevado a 1 vai ser igual a 10, é logaritmo de base 10, log de 10 na base 10 vai ser 1. Então aqui nós temos 0 menos 1. 0 porque é sempre o expoente, pessoal. Ó, expoente, expoente, expoente. Beleza?
Então isso aqui vai dar zero, eu adoro, porque vocês falam, eita, professor, fazer tudo isso para chegar em zero? Sim, tudo isso para chegar em zero. Beleza? Fácil, tranquilo, vamos para a letra B. Nessa letra B, pessoal, nós temos aqui situações bem características. Nós temos um log, um logaritmo, como logaritmando de um outro log. Um logaritmo como logaritmando de um outro log. Como é que eu resolvo isso aqui, pessoal? Você tem que resolver primeiro o que está entre parênteses. Não foi assim que a gente aprendeu no ensino fundamental? Nas expressões numéricas? Então eu tenho que resolver primeiro isso aqui, Log 64 na base 4. Consigo fazer direto, professor? Que consegui, parabéns. Primeira aula já sei o seguinte. Existe um expoente da potência de base 4 que gera 64, né? Que produz a potência 64? Sim, 4 elevado a 3. Então eu já sei que isso aqui vai dar 3. Porque 4 elevado a 3, 4 elevado a 3 vai dar 64. 4 elevado a 3 vai dar 64. Ah, professor, coisa chata isso. Consigo não, estou vendo isso pela primeira vez. Como é que eu vou chegar? É só lembrar de potência, mas se você não conseguir ainda, se ficar naquele receio de será que eu vou acertar? A dica você vai fazer aqui no rascunho. Não coloque junto não, senão você vai misturar as expressões. Vai lá no rascunhozinho, log de 64 na base 4 é igual a um y qualquer. Conclusão disso será 4 elevado a y igual a 64. Nós já aprendemos a escrever na forma de exponencial. Base elevado a logaritmo igual a logaritmando. E agora eu vou fatorar. Professor, mas aqui é 4, dá para escrever? Você tenta o seguinte, se não der, você joga tudo base 2. Você vem aqui 64 vai dar por 2. Eu poderia tentar por 4, mas normalmente a gente fatora em primos, que fica mais prático. Aqui vai dar 32, que vai dar 2, vai dar 16, professor colocando 15, vai dar 2, que vai dar 8, dividido por 2 vai dar 4, 4 dividido por 2 vai dar 2, 2 dividido por 2 vai dar 1. Nós temos aqui um 2 elevado a 6, aí você vai dizer, professor, mas aqui é 4. Gente, mas o 4 está aqui também, 4 é 2 elevado a 2, então nós temos 2 elevado a 2, tudo isso elevado a y igual a 2 elevado a 6. E não tinha dado 3, professor, acabou ainda, né, pessoal? Vamos ver a mágica aqui. Vou apagar, o professor consumiu ali um espaço muito pequeno. Então nós temos aqui, propriedade distributiva. 2 vezes... distributiva não, potência de uma potência, né, professor? Você está ficando maluco? 2 elevado a 2y, potência de uma potência multiplica os expoentes, igual a 2 elevado a 6. Igualamos as bases, que coisa linda, maravilhosa. 2y igual a 6, 2y igual a 6, portanto o y vai ser 6 dividido por 2, que vai dar 3. Olha o 3 que nós chegamos aqui, que 4 elevado a 3 dá 64, ou seja, 2 elevado a 2y vai ser igual a 2 elevado a 6. Resolvemos ali de maneira mais tradicional. Consegue fazer direto? Vai lá para a forma tradicional. Então nós temos aqui, log. Então quem vai ser o logaritmando desse log de base 9? Encontramos, é o 3. Log de 3 na base 9, mais log na base 4 de quem, professor? 3 elevado a quanto dá 81? Gente, 3 elevado a 2 dá 9. E 9 vezes 9 dá 81. Ou seja, eu preciso de 4 fatores 3, né? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 27 vezes 9, 81. Já concluímos que vai dar 4. Por que 4, professor? Porque 3 elevado a 4 é igual a 81. Não se esqueçam que o logaritmo vai ser sempre o expoente. Então isso aqui, isso tudo aqui foi igual a 4. Olha como ficou bonito. A segunda, né? Primeira. E agora, professor? Primeira. Log de 3 na base 9. Consigo fazer direto, professor? Log de 3 na base 9 vai ser 2. E cuidado, gente. Não vai ser 2 porque aqui não é 9. Não é 3. Não é logaritmando elevado a logaritmo. É base. É 9 elevado a quanto dá 3. Eu sei que a raiz de 9 é 3. Vamos lá fazer direto mentalmente, fica bonito.
Professor, eu sei que a raiz de 9 é 3. Ah, a raiz de 9 é 3. Ou seja, é só pegar o radical de radicando 9 e escrever na forma de potência. Então vai ser 9 elevado a 1 meio. 9 elevado a 1 meio igual a 3. Qual o valor? 1 meio. Acho que ninguém entendeu nada, né? Mas vamos lá, fazer bonitinho, passo a passo. A gente entender a mágica, ó. E professor, não consigo fazer direto. Você disse que é 1 meio, mas não entendi de onde saiu assim 1 meio. Você vem aqui, ó. Log de 3 na base 9 é igual a um valor qualquer. Eu coloco o y ali, pode ser qualquer letra. Vamos usar o y que vai ajudar lá na função. Conclusão, 9 elevado a y igual a 3. Né? Não se esqueça, isso aqui todo mundo tem que compreender. Primeira aula tem que sair isso aqui, ó. Moleza. Base elevada a logaritmo igual a logaritmando. Eu tenho que escrever em base 3. 9, todo mundo consegue fazer direto, né? 9 é 3 elevado a 2. 3 vezes 3. Tudo isso elevado a y. Aqui, potência de uma potência. Multiplica os expoentes. Então, teremos um 3 elevado a 2y. Tudo isso igual a 3. Aí você vai dizer, professor, mas igualdade de base, quem é o expoente? Não se esqueça, expoente 1, né? Não tem lá expoente, é o expoente 1. Portanto, 2y vai ser igual a 1. Y igual a 1 sobre 2, né? Divide tudo por 2, pois eu quero saber só o valor de y igual a 1 meio. Professor, mas não foi aquela loucura que você falou no início, aquele negócio de raiz. Eu queria dizer isso aqui, ó, gente. Raiz de 9. Eita. A loucura que eu disse lá anteriormente foi isso. Raiz de 9 igual a 3. É isso? Ou seja, 9 elevado a alguém, a um número qualquer, vai ser igual a 3. Como é que eu escrevo aqui a raiz de 9? Na forma de potência, 9 elevado a 1 meio. Se 9 elevado a 1 meio igual a 3, significa dizer que o logaritmo é 1 meio. Foi assim que eu fiz direto. Eu transformei, eu escrevi o radical na forma de potência. E todo radical escrito na forma de potência tem expoente fracionário. Foi assim que eu fiz direto. Se não consegue, normal, né, gente? Se não consegue, você vai lá. Usa o processozinho prático, usa a definição e chega também no valor. O nosso objetivo é chegar no valor. Então, nós temos aqui log de 3 na base 9, 1 meio, mais log de 4 na base 4. Isso é o mais bonito, né? Sempre que logaritmando for igual a base, logaritmo vai ser 1, pois 4 elevado a 1 é igual ao próprio 4. Terminou? Eita, deu ruim a gente chegar aqui e errar uma soma de inteiro com fração. Aí é sofrimento. Pode usar MMC, mas vocês, que são pessoas maravilhosas, todo mundo que está assistindo o vídeo são pessoas maravilhosas, consegue fazer direto. E a dica é o seguinte, ó, sempre que eu for somar ou subtrair inteiro com fração, eu posso usar lá a regra de número misto. O que é que eu vou fazer? Eu vou repetir o denominador aqui, ó, o denominador permanece. Numerador da primeira também permanece, 1 meio. Só fiz acrescentar o tracinho. E o que é que eu faço agora, professor? Eu vou repetir o sinal, ó, não tem mágica. E eu vou sempre multiplicar o denominador pelo inteiro, ó. Se o sinal fosse negativo, era só colocar menos, né? Tá positivo, colocou mais, 2 vezes 1, 2. Ei, coisa linda. Vou repetir, 1 mais 2, 3. Tenho certeza que muita gente já tinha feito aí direto, mas só relembrando essa técnicazinha lá de número misto, que facilita o processo, beleza? Então encerramos aqui a nossa primeira aula. Só a primeira aula, pessoal, nós temos ainda muitas propriedades. O que pega em logaritmo é o conjunto de propriedades. Porém, quando eu aprendo as propriedades, fica molezinha. Será? Eu tenho que interpretar as questões também. O logaritmo, ele nos permite, na verdade, ele permite a construção de questões bem interpretativas. O logaritmo, as funções, as equações logarítmicas modelam diversas situações em ciências específicas, na física, na química, na biologia, lá na engenharia elétrica. Por isso que vão surgir questõezinhas bastante interpretativas, que você vai ter que ter atenção aos dados e saber aplicar as propriedades. O que foi que nós vimos hoje? A principal propriedade, a definição. Conhecendo a definição, eu consigo entender as outras propriedades que surgem a partir dessa característica geral. Beleza? Encerramos aqui. Tchau, tchau, abraço.